Direito processual civil, súmulas vinculantes. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Viola a cláusula de reserva disciplinar, artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia quando a Anatel não seja litisconsórcio passiva necessária, existente nem opoente. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados no montante principal devido ao credor consubstanciam verbo de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmulas do STF, no julgamento da questão constitucional vinculada à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não estão impedidos os ministros do STF que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. Na ação rescisória não estão impedidos os juízes que participaram do julgamento rescindendo. Não cabe mandado de segurança, contrato ou judicial passivo de recurso ou correição. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a um período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Decisão denegatória do mandado de segurança não fazendo coisa julgada contra o impetrante não impede o uso da ação própria. Não transita em julgada a sentença por haver omitido o recurso ex officio, o que se considera interposto ex lege. A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso de mandado de segurança contra omissão da autoridade. Compete ao juiz estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Admite-se ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. É competência da Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade ou economia mista. Suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito de julgado a decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo STF, desde que o objeto da liminar deferida coincida total ou parcialmente com o da impetração. Não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido da medida cautelar em recurso extraordinário, ainda que pendente do seu juízo de admissibilidade. Não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos litisconsortes haja sucumbido. O segurado pode ajuizar a ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado-membro. A decisão na ação direta de constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Súmula do STJ. O foro, domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade quando acumulada com a de alimentos. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que a parte sociedade ou economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. No reexame necessário, a defesa ao tribunal a agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. O TRF não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido em jurisdição federal. Proposta de execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Compete à Justiça Federal processar e julgar a execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo de justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional, infraconstitucional, quando qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença no processo da União de suas autarquias ou empresas públicas. É admissível ação declaratória visando obter a certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. A Lei 8.009 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. Não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal Aquó, excluído
constituído feito o ente federal, cuja presença levara o juiz estadual a declinar a competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajustamento da ação monitória. A decisão do juízo federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no juízo estadual. É cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Cabe citação por edital em ação monitória. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do processo em ordinário. É admissível a ação monetária fundada em cheque prescrito. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Em embargos de terceiro, quem deu caso à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que corresponde às 3 prestações anteriores ao ajustamento da execução e às que se vencerem no curso do processo. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado inicial não implica em sucumbência recíproca. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora, do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Na execução civil, a penhora em dinheiro na ordem de nomeação dos bens não tem caráter absoluto. Faz jus ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. A dispensa do reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos. Não se aplica a sentenças ilíquidas. Isso para o CPC 73. O prazo para ajustamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte da data de emissão estampada na cártula. O prazo para ajustamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. São devidos honorários advocatícios no cumprimento da sentença, haja ou não impugnação depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Na hipótese de rejeição da impugnação do cumprimento da sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender seus direitos institucionais. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, juizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Não é necessário ratificar recurso especial interposto na pendência do julgamento de embargo de declaração quando inalterado o julgamento anterior.